Boa tarde, pessoal. É 26 de maio de 2021. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma introdução à bibliometria. Isso daqui é muito relevante nesse mundo em que a gente tem acesso a tanta informação. Conseguir filtrar isso, direcionar essa informação é algo muito relevante que facilita muito o nosso trabalho. Vamos lá. Nada melhor do que a gente começar com algo prático. O que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão abrir o meu currículo Lattes e de lá vocês vão copiar todos os títulos dos artigos publicados e aceitos. Vocês vão colar isso num bloco de notas, vão remover toda a informação referente a autores, os dados bibliográficos, ou seja, revista, ano, tudo isso, até que reste apenas os títulos dos trabalhos. E aí a gente vai brincar com essas palavras. Vamos lá, pessoal, pode começar. Acredito que vocês vão precisar de uns 5 minutos para fazer isso. Fala, pessoal, como é que está indo aí? Eu não sei se vocês seguiram essa mesma estratégia, mas eu comecei fazendo o quê? Eu comecei tentando identificar no texto algum sinal que se repetisse. No caso em particular dessa sequência tirada do Lattes, havia sempre a ocorrência de 2 pontos. Um ponto, espaço e outro ponto, quer dizer, sempre não, na maioria dos casos, né? A ocorrência de um ponto, espaço e outro ponto, separando o nome dos autores e o título do trabalho. Então eu usei essa sequência ponto, espaço, ponto, substitui por um símbolo que não existe no meio desse conjunto textual, que é aquela barra vertical, e depois mandei substituir, copiei isso para o Calc e mandei transformar, né, para colunas, usando como delimitador aquela barra vertical. Perfeito. Na sequência, eu fui verificando caso a caso, porque uma hora ou outra tinha algum defeito, ou seja, faltava aquele ponto, espaço, ponto, transformado na barra vertical.
então não acontecia, né, a mudança de coluna. E eu fui organizando isso manualmente. Depois eu peguei aqui, usei uma função if, para ver se tinha algum espaço vazio aqui. Quando eu finalmente vi que não tinha mais nenhum espaço vazio, ou seja, todos os títulos e as outras informações bibliográficas estavam salvas aqui nessa coluna, eu copiei essa coluna para uma outra posição e usei de novo o texto para colunas. Só que dessa vez procurando um ponto, porque eu sei que no final de cada título tem um ponto. Então, com isso, eu separei mais rápido, eu acredito, os títulos das outras informações. Depois copiei essa coluna de títulos lá para o meu bloco de notas outra vez, e fui fazendo aqui uma inspeção visual em busca de alguma informação que eu não desejasse. E pronto, foi mais ou menos essa a sequência. Pessoal, agora vamos tirar todos os vocábulos, vamos limpar esse texto, tá? Então nós vamos tirar todos os vocábulos, imagina, o, a, off, in, tudo isso que está aí no meio do texto, nós vamos retirar. Vamos procurar, por exemplo, espaço and espaço. Manda substituir isso daqui por um espaço só. Beleza, acho que a gente já limpou bastante. Vamos fazer de novo o Ctrl H, espaço, espaço. Vamos substituir por espaço só. Maravilha. E agora vamos sim transformar isso daqui numa sequência. Como que a gente vai fazer? De novo, vamos pegar o espaço, Ctrl H, todo o espaço, vamos substituir por uma nova linha. Ótimo. Isso daqui, na verdade, agora virou tipo uma sequência de palavras dos títulos. Salvei. Tá bom, pessoal. Salvei isso tudo. Agora eu vou copiar toda essa sequência. Vou voltar aqui para o meu calc. Eu vou colar isso tudo aqui. Então aqui a gente estava extraindo os títulos. Aqui a gente tem a sequência de palavras. Agora vamos ordenar esse negócio. Beleza. Ó, eu vou apagar isso tudo aqui. Não quero essa sequência numérica.
Vamos mais uma vez classificar isso daqui, ordenar. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero deixar isso aqui mais bonitinho. Ou pelo menos mais padronizado, né? Aí a gente pode tomar uma decisão de colocar a primeira letra maiúscula, né, ou transformar tudo em letras maiúsculas. Vamos começar aqui. Pensando em deixar tudo em maiúsculo. Ótimo. Depois a gente reverte isso quando a gente classificar. Agora, pessoal, a gente tem que fazer uma contagem. A gente tem que contar quantas vezes cada uma dessas palavras aí aparece. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão usar esse comando aqui, ó, COUNTIF. Vamos começar aqui a contagem fazendo o uso do COUNTIF. Essa sequência aqui. A célula que ele vai testar é essa que está do lado. Repararam como é que eu fiz? Basicamente eu usei o COUNTIF, selecionei essa primeira coluna toda, que é onde nós temos a sequência das palavras aí listadas, e nessa sequência eu mando ele comparar essa primeira palavra que está na célula A2. E ele vai me retornar quantas vezes ela aparece nessa sequência, nessa coluna A. É bem legal. E é verdade, né? Aparece 3 vezes aqui. Só que qual que é o problema? Ele conta na frente toda vez, tá vendo? Então, ó, absorbers, 3 vezes, né? 3 vezes, 3 vezes. Acetate, 2, 2. Acid, 14. E agora a gente tem que limpar isso. A ideia agora é vocês limparem essa contagem usando um if ou 2. Quase. Beleza, agora deu certinho. O que que eu fiz, gente? Olha lá. Eu usei um comando if. Se a célula 2 for igual à célula 3, me dá um vazio. Entendeu? Aspas. Né? Um vaziozinho ali. Caso contrário, me dá anterior. E deu certinho. Só está faltando o quê? Só está faltando o número de vezes, né? Que cada uma dessas palavras aqui aparece. Então vamos lá? Agora a gente tem que fazer a contagem, que eu também vou chamar de limpa. Esse daqui vai ser mais fácil, que eu vou fazer de novo um outro if. Se essa célula aqui estiver vazia, então ele vai retornar vazio. Caso contrário, vai retornar esse número aqui. Vamos testar? Opa, funcionou.
E agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ordenar isso daqui, né? Porque a ideia é entender, pelo número de vezes que determinada palavra aparece, a importância dela ali entre os trabalhos que a gente está analisando. Ok. Vamos simplesmente fazer o seguinte. Vamos copiar isso daqui para cá. Mas vamos colar especial. A gente só quer os valores, tá? A gente não quer as fórmulas, senão vai bagunçar todo. Pronto, tá aqui. Ainda sobra o problema aqui desses espaços vazios, né? O que em si não é um problema, tá vendo? Vamos simplesmente selecionar essas duas colunas aqui e vamos mandar classificar pela contagem limpa, só que a gente quer uma classificação descendente. Opa, tá aqui. Olha que legal. Palavra mais frequente entre os títulos dos meus trabalhos. Magnético. Seguido por poli. Poli qualquer coisa. Tem um monte de poli aí no meio dessa história. Tá? Mais um poli que é bastante importante é a polianilina. Olha que legal, que aparece 32 vezes. Based Study, Blends, Nanocomposites, por aí vai. Está aí a sequência. Vamos tentar transformar isso daqui em alguma informação mais gráfica. Acho que a gente consegue fazer um gráfico disso. Como um gráfico de colunas. Vamos ver como é que fica. É isso aí. Né? Faltou dizer que aqui é a contagem. Mas então, essa sequência no gráfico de colunas vai funcionar direitinho. Que trabalho é esse, né? Deu trabalho? Acho que sim, né? A gente passou mais ou menos 1h30 para resolver isso, chegar até esse ponto. Legal, né? Vamos testar outras formas de fazer isso daqui? Eu tenho essa sequência limpa agora. Eu vou fazer o seguinte com essa sequência limpa. Agora a gente vai começar a pensar em automatizar esse tipo de processo. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão abrir esse site aqui, Textalyzer, e lá vocês vão colar as palavras que estavam ali ordenadas. Essa sequência aqui. Olha que legal. Magnética apareceu 34 vezes, poli 33, polianilina 32. E aí? Foi mais fácil ou foi mais difícil? Bem mais fácil. Muito bom. Tem como melhorar? Sim, tem como melhorar. Vamos abrir uma próxima ferramenta aqui. Vamos fazer um Word Cloud usando essa ferramenta aqui. Jason Davis. A ideia é a gente colar as palavras aqui, aquela sequência de palavras. Tem umas palavras aqui que são pouco relevantes, né? Como, por exemplo, ainda apareceu um A, apareceu uns números. Vamos reduzir o número dessas palavras para 50 e vamos deixar isso daqui numa escala N, ou seja, é o número de vezes que aparece. Aí tá vendo como é que, de novo, a magnética ganha relevância, poli ganha relevância, polianiline também ganha relevância. A gente pode ainda limpar isso um pouco, tá vendo? Tem um 2 aqui que aparece, não sei o que conta tantas vezes esse número 2. Mas a gente pode simplesmente retirar ele aqui do meio da contagem.
E feito isso, vocês podem brincar com o número de orientações, até isso ficar de alguma forma que vocês achem mais bonito. No final das contas, é só vocês salvarem esse arquivo. Dá para melhorar? Dá. Vamos usar uma outra ferramenta, o Voyant Tools. O Voyant Tools a gente vai fazer diferente, a gente não vai usar aquela sequência de palavras, não, a gente vai usar os títulos inteiros, tá bom? Então vamos abrir o Voyant, abrimos o Voyant Tools, colamos aqui aquela sequência de títulos, e agora, vamos lá. Ele vai calcular um corpus para a gente. Olha que coisa legal! As palavras mais frequentes no texto. Magnetic, polyaniline, poly, e por aí vai. Poxa, não precisei tirar nada, limpar o texto, não precisei fazer nada, né? Foi só jogar direto para cá, muito legal, né? Muito, muito bacana. Já cria, né, uma nuvem de palavras, né, automaticamente. E aqui tem uma série de outras ferramentas que são muito legais. Entre elas, eu gosto muito de usar a correlação. Então a gente pode mudar aqui para correlação e o Voyant vai mostrar para a gente quais são as correlações aqui, sendo que a gente pode forçar um termo, como por exemplo esse, polianilina. Ah, então repara só que coisa legal, olha só a correlação que existe entre os termos. Toda vez que eu falo de polianilina, eu estou falando muito de blendas. Tem uma correlação positiva de 0,915. Toda vez que eu falo de polianilina, eu estou falando de algo elétrico. 0,91 de correlação. Estou falando de condutividade. Falo muito também sobre o meio onde esse tipo de material é preparado. Ah, tinha a abreviação. Tá? Mas entenderam o poder disso daqui? Olha que coisa legal. A gente consegue, então, pegar uma sequência de informações, né, e transformar essa sequência de informações, que às vezes é gigantesca e é praticamente impossível de ser lida. Você não vai abrir aqueles 175 artigos meus lá e ler cada um deles para tentar entender o que foi que eu fiz na minha vida acadêmica até agora. Não dá, é insano. Tá? Mas, na hora que você faz esse tipo de análise, poxa, você tem um direcionamento muito rápido de como as coisas estão seguindo na carreira de qualquer pessoa, em qualquer assunto, que vocês podem usar essas ferramentas para um assunto em particular. Eu gosto muito dessas três aqui. O mapa de palavras, as palavras mais frequentes, e as correlações, que vocês podem forçar a correlação com uma palavra específica. Dá para brincar mais? Dá. Vamos lá. Eu quero que vocês usem agora uma outra ferramenta, que é o Voz Viewer. Essa vocês vão ter que baixar e instalar na máquina de vocês. O Voz Viewer é um visualizador de redes bibliométricas. Isso daqui é muito legal, porque a gente pode tanto trabalhar com as informações bibliográficas, né, quais são os autores, de onde eles são, o que eles estão, né, em que ano que eles trabalharam, quais revistas que eles publicaram, como a gente também pode trabalhar com a informação textual. Eu acho que isso daí é muito relevante. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão baixar o Voice Viewer, vão instalar o Voice Viewer na máquina de vocês, e vocês vão importar um arquivo que eu já compartilhei com vocês, que são as minhas publicações listadas no meu Zotero. Vocês vão importar isso, vão selecionar a análise por palavras e vão criar uma rede. Vamos lá, pessoal, vou dar uns 5 minutos também para vocês baixarem isso e instalarem.
Bem, pessoal, então agora a gente precisa abrir esse software. Com o software aberto, nós vamos usar aquela sequência de referências. É bastante simples, nós vamos clicar aqui nesse botão criar. Aí vem a pergunta, o que você quer criar? Você quer criar um mapa baseado no quê? Em dados da rede, né, em dados de referências bibliográficas, ou você quer criar um mapa baseado em dados textuais? É isso aqui que a gente quer fazer agora. Depois vocês podem testar os outros. Então vamos criar esse mapa. Ele vai te perguntar de onde que você vai tirar esses dados. Então vocês vão usar um arquivo RIS, EndNote, qualquer coisa, né, que vocês já tenham baixado. No caso aqui em particular, vocês vão usar o que eu compartilhei com vocês relativo às minhas publicações. Então, vocês vão dizer aonde que está esse arquivo. Está aqui. Aqui ele vai me perguntar com o que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar com os títulos e os resumos, só com os títulos, só com os resumos. Eu já vamos fazer direto uma sequência aqui com os títulos e os resumos, para a gente ver como é que fica. Está extraindo os dados, está calculando. Opa, está aqui a rede. Cada nodo, cada ponto de ligação desse daqui leva a uma rede de proximidade, ou de relacionamentos, melhor dizendo. Então vamos ver aqui, por exemplo, poly, que aparecia muito frequentemente lá naquela nossa nuvem de palavras, né? Basta eu levar o meu mouse aqui para cima do termo que o software vai marcar essa rede de relações entre as palavras que estão presentes aí nos documentos. Repara que aqui está usando título e abstract. Ainda assim, poly é uma palavra bem frequente. Lembra que tinha outra que aparecia muito, que era polianilina? Ela está aqui, ó. Aí olha com quem que ela está relacionada. Está relacionada com efeito, com influência, com presença, uso, síntese, polimerização. Tinha um magnético também. Olha como é que as ramificações, né, são mais extensas, tá vendo? E vamos dar uma olhada aqui nessa outra, polimerização. Essa está bem conectada com cada uma dessas sub-áreas. Olha que coisa legal. Vamos salvar essa informação. Então a gente clica em salvar, e ele vai pedir para a gente salvar um mapa com algum nome. Eu vou salvar já com aquele nome lá, do próprio arquivo RS. Vou clicar aqui. Vou usar o mesmo nome, só que na frente eu vou colocar um tracinho, vou colocar mapa, e vou fazer a mesma coisa para a rede. Pronto, está salvo. Eu posso exportar isso daqui também como uma figura. Posso fazer uma série de operações aqui. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.